A paz do Senhor, pessoal. Irmã Desilda Moura aqui para vocês, né? Passando para deixar uma meditação no livro de Lucas, 18, versículo 35 ao 43. Já tenho deixado várias outras mensagens para vocês, das minhas crônicas que tenho feito e escrito abaixo das minhas fotos, para os leitores e os não leitores. Vocês podem, quando verem a foto, pedir para uma pessoa que saiba ler, ver se tem a mensagem embaixo e mandar ele clicar em mais para continuar a mensagem e mandar ele ou ela ler para você, para saber de que se trata a minha crônica que tenho feito todos os dias. E Deus quer que eu o faça assim, faça exposta mesmo nas redes sociais, para vocês saberem que todos os comentários e coisas que nós postamos e escrevemos embaixo se tornam crônicas do mesmo jeito, que sabemos que tudo que escrevemos faz parte de histórias, acontecimentos, relatórios, relatos de alguma coisa e assim por diante, E assim eu tenho feito relato das minhas coisas, das coisas de Deus, dos acontecimentos da minha vida passada, quando bem adolescente, que algumas coisas que eu tenho postado era quando eu tinha apenas 14 até os 15 anos, No máximo 16, E pronto. E foi nessa época que aconteceram algumas coisas, Eu era bem pequenina mesmo, ainda sou pequena, que eu não sou alta, sou baixinha, Mas eu era muito nova, E alguns acontecimentos tiveram e passei por muitas coisas, muitos calúnios, defamações. Então Deus quer que eu faça assim nas redes sociais mesmo, não preciso botar nomes, porque essas coisas não são para as pessoas de outras cidades, é só para as pessoas da cidade de Santa Maria do Cambucá mesmo, que me conhecem e sabem quem são as pessoas das histórias citadas por mim nessas crônicas que tenho deixado, amém? Não é nada para vocês de outras cidades vizinhas, só de Santa Maria do Cambucá mesmo, que eu sempre vivi aqui desde criança, fiz alguns trabalhos em outras cidades, mas não passei nada por essas coisas lá, foi só aqui mesmo na minha própria cidade, amém? Vamos continuar? Então, Lucas 18, 35 ao 43, vamos falar do cego de Jericó. Vocês já ouviram, mas eu também vou deixar a minha pincelada nessa história, nessa mensagem maravilhosa de clamor a Deus, por vitória. Vamos ver, 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Glória a Deus. Veja que aqui essa passagem é muito interessante, porque Jesus ia chegando, lá perto de Jericó, ia passando já perto de Jericó, quando o cego ouviu, o barulho do povo passando e perguntou o que era aquilo, Então, alguém lhe disse: Jesus, o Nazareno, está passando, que Jesus estava passando por ali naquela hora. Então ele não perdeu tempo, minha gente. O cego não perdeu tempo. Logo ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que passavam se incomodavam porque ele estava clamando, chamando por Jesus, e repreendiam, dizendo que ele se calasse. E ele clamou ainda mais forte. Ele não deu liberdade, foi mesmo de se calar. Ele clamou ainda mais forte e disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e mandou
que lhe trouxesse, né? Então Jesus diz: tragam até mim, né? E chegando, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Veja que Jesus é maravilhoso, minha gente. O que queres que eu te faça? Então, passando, mandou que lhe trouxesse, e ele perguntou: o que queres que te faça? E o cego apenas disse: Senhor, que eu veja. A necessidade dele naquele dia era a sua visão que ele não tinha. Ele precisava ver, ele precisava enxergar as coisas, as pessoas, porque ele não trabalhava, ele não tinha nada, ele não tinha família, já estava mendigando à beira do caminho, né, há vários anos, há vários tempos, e não sabemos quanto tempo foi. Então, ele viu ali a chance, né, de começar a ver, começar a enxergar. Então ele não demorou e não quis saber com quem dizia coisas, com quem mandava ele se calar, com quem reclamava com ele. Ele só fez gritar mais alto, dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então quando ele disse: Senhor, que eu veja, né, Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Só precisava que ele acreditasse, cumprisse, clamasse e corresse atrás de Jesus para pedir o clamor, que certamente ele só foi se arrastando, não tinha como ele caminhar, não é? A não ser com bengalas ou pelo chão mesmo, a gente não sabe como era a situação que ele estava, né? Glória a Deus, só disse que ele estava à beira do caminho mendigando. E logo viu e seguiu glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus, né? Então, quando sabemos que Jesus está passando, né, nós, os crentes, nós não dizemos Jesus passa aqui. Nós dizemos Jesus já está aqui. E eu digo e profetizo na sua vida: Jesus já está aí com você. Então, se Jesus já está aí com você, não custa nada você clamar a Ele. Clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, para que ele diga: o que queres que te faça? Aí hoje, essa mensagem, né, manda essa pergunta para você: o que queres que eu te faça? Jesus te fala nessa noite através da sua palavra, né? Então, se você clamar, não é, para que o Senhor te ouça e Ele diga o que queres que te faça, e você responder: Senhor, a minha necessidade é isso, estou passando por isso, eu fiz isso, mas recebi isso, não é? Fazemos várias coisas e não somos bem recebidos, ou somos mal interpretados. Então, clame, apresenta ao Senhor, que o Senhor é quem toma todas as causas em suas mãos, o Senhor é quem resolve tudo, não é? E através da nossa fé, né, como Ele fez comigo e ainda faz, através da nossa fé, Ele também pode fazer na vida de vocês. Então não diga: Jesus passa aqui, ou Jesus passa ali. Diga assim: Jesus, tu estás aqui, então fica comigo, não é? Clama a Ele e diz: Jesus, eu quero que tu faça isso, eu quero assim, assim, assim. Se tu fizer assim, 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 eu também me proponho a fazer para ti isso, isso e isso. Se você disser essas palavras para o Senhor e fazer um propósito para o Senhor, com certeza Ele vai te ouvir, Ele vai te receber de braços abertos, porque Ele sabe que você está, não é, com o propósito certo com Ele. Só precisamos ter propósito com o Senhor mesmo, não é? Porque se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, feito diz no Salmo 124, né? Todos teriam nos engolido vivos, não é? Algumas pessoas nos engoliam vivinhos, de braços abertos mesmo, engoliam de goela abaixo, não é? E nós já éramos, mas o Senhor não nos deu como presa aos seus dentes. Então, se o Senhor não nos deu como presa aos seus dentes, não somos presas de ninguém, somos presas do Senhor somente. Então, devemos só, né, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, né, usar nossa fé, fazer feito o cego. Muitas pessoas querem nos calar, querem nos ver abatidos, tristes, nos pés deles, pedindo orações, pedindo clamores. Não precisamos disso. A não seja que seja um caso muito específico mesmo, de doenças graves, de coisas que não podemos resolver, que só Deus resolve mesmo. E às vezes nós mesmos clamamos por nós mesmos buscando por ajuda ao Senhor, nós mesmos diretamente com Ele, que nós também somos nosso intercessor, né, através de nós, do Espírito Santo, que entrega, né, nossas orações ao Senhor com gemidos inexprimíveis. Então,
quando temos casos específicos de coisas muito mais graves, né, que precisamos de muito mais ajudas, de orações de outras pessoas espirituais, aí sim, nós abrimos o leque para pedirmos orações aos pastores, aos presbíteros, né, às outras mulheres de oração, que tem coisas que às vezes é só a gente e Deus mesmo, é só nós e Deus, né? Então, não podemos nos prostrar em quem quer nos calar, quem quer nos fazer de besta, nos deixar para trás, nos deixar sem influências, sem ser influentes. Quando somos influentes, eles não querem. E quando não temos influências, eles querem que nós influenciem. Como podemos influenciar se vocês mesmos às vezes não nos ajudam a ser influenciadores? Querem nos ver retidos, de lado, de costa. Não é só para que vocês apareçam, não podem. Então devemos fazer feito o cego de Jericó. Clamar ao Senhor, e quem quiser lhe calar, não se cale. Só diga assim: eu vou clamar ao Senhor e Ele é quem resolve todas as minhas causas. Que homem da terra nenhum resolve causa de ninguém. Mas antes atrapalha se nós não soubermos nos virar espiritualmente. Se você não aprender a se virar espiritualmente, né, todos vão ganhar a sua mente, porque todos vão lhe controlar e não vão deixar Jesus lhe controlar. Porque só quem pode lhe controlar é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Nós respeitamos as igrejas, os pastores, as missionárias, os presbíteros, todos levantados por Deus, porque eles são nossos amigos de fazerem a obra, nossos amigos de estar juntos fazendo a obra do Senhor, não é? Mas não quer dizer que nenhum deles não se levante contra nós, que tem aqueles que se levantam contra nós realmente. Então, se nós tivermos cuidados específicos, espirituais conosco, nós vamos poder saber lidar e lutar contra as hostes espirituais que usam as pessoas, até da igreja mesmo, contra nós. Então, vamos ficar espertos, vamos estudar a Bíblia, né? Vamos louvar, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus, não é? Vamos nos consagrar, que eu sempre fiz isso mesmo, sempre louvei meus hinos da harpa, sempre fiz minhas orações em casa, não é? As específicas e as não específicas, que ninguém vinha atrás de mim para orar por mim mesmo, nem perguntar se eu estava morta ou viva. Eu me virei sozinha sempre, 12 anos de crente, né? E algumas orações só tive que eu mesmo pedi, porque às vezes mesmo a gente dizendo que está doente, ninguém diz, eu vou orar por você, não. Só ora se a gente pedir. Se a gente não pedir, ele não ora, viu, minha gente? Tem que pedir. Eu é quem gosto de orar pelas pessoas mesmo, naturalmente, quando eu sei que elas têm alguma coisa, e quando eu me aproximo e sei que elas necessitam, e sei que elas me recebem, eu pergunto, eu posso orar por você? Eu posso fazer oração agora? Eu posso fazer esse trabalho espiritual agora? Eu posso deixar uma palavra, um versículo, não é, um louvor? Então, eu gosto mesmo dessas coisas, né? Glória a Deus, mas tem pessoas que não são bem preparadas para isso, né? E nós entendemos. Então, deixamos aqui nessa passagem, clame ao Senhor, busca ao Senhor para quando o Senhor disser assim, o que queres que eu te faça? Senhor diz, e você disser, Senhor, isso, ele te responda, vai, a tua fé te salvou, vê, a tua fé te salvou, tenha vitória, que a tua fé te salvou, não é? Tenha alegria, porque a tua fé te salvou, tenha renúncias de muitas coisas e de pessoas, porque a tua fé te salvou. Tenha renúncia de coisas e de pessoas que não prestam, porque a tua fé te salvou. Tenha renúncia de todas as coisas, né, que vêm contrárias, de todos os lugares, todos os lados na vida de vocês, porque a tua fé te salvou. E eu profetizo para vocês que a partir de agora, todos que me ouvirem, não é, vão ficar santificados através da palavra do Senhor. Não é a minha palavra não, que eu não tenho palavra minha não. Só tenho a palavra do Senhor. Todos que me ouvirem vão ficar santificados, vão ficar, não é, abençoados pela palavra do Senhor, não é, e orados, porque eu oro por todos os internautas, todos os que me ouvem, que veem meus vídeos. Os que curtem não tem muito curtido realmente, só um ou outro, mas não tem problema. O importante é ouvirem a palavra do Senhor, é reverenciar o Senhor. Porque a irmã Desilda não precisa de reverência, né? Só de respeito mesmo. Glória a Deus. Então sabemos que esse é o trabalho do Senhor, né? Se você orar, tiver fé, clamar, né? Aí o Senhor vai te salvar através da tua fé, né? Então veja que ele viu,
E logo ele seguiu glorificando. Ele foi glorificar e agradecer ao Senhor e não ficou calado, ele foi contar para outras pessoas, né, o que o Senhor tinha feito. Glória a Deus, aleluia. O que o Senhor tinha feito na vida dele. Glória a Deus. Então, ele já fez na minha vida, continua fazendo, tive várias curas, várias vitórias, continuarei tendo, tenho minhas redes sociais aqui, né? Sou bem liberta realmente para a glória de Deus, né? E mesmo se um dia eu tivesse que cair ou caísse, era só eu me voltar para Deus de novo, né? Isso não aconteceu, para a glória de Deus, né? E mesmo se acontecesse, era só eu me voltar para Cristo, não precisava deixar Deus, nem preciso deixar, nem precisa você deixar. Nós precisamos só estar com Cristo. E quando erramos, nos consertamos. Se eu errasse, eu podia me consertar, mas não errei em nada, né? Nem vou errar. E se um dia, por acaso, né, acontecer que eu erre, é só eu me consertar, minha gente. Que eu não estou livre de qualquer erro como vocês, né? Não somos santarrões, só somos purificados das coisas do mundo, né? De coisas que nós renunciamos e não queremos fazer, mas não estamos livres de, às vezes, acontecer alguma vez, né? Que caiamos em alguma tentação, né? Eu não caí porque eu não quis, porque eu luto contra isso, porque eu oro, porque eu busco ao Senhor, porque eu respeito as pessoas, respeito a minha família, as minhas filhas, o meu esposo, né? E se acontecesse, né, teria esse resultado de se voltar para o Senhor, porque só o Senhor é quem nos perdoa, né, dos nossos erros, de tudo que fazemos, porque mesmo se não fizermos nada dessas outras coisas, né, que nós deixamos, renunciamos, mesmo se a gente não fizer nada dessas coisas que renunciamos, que não agrada a Deus, e não respeitarmos o irmão, a irmã, o colega, né, o que ora, o que prega, o que louva, não é? O que deixa uma saudação, o que faz uma oração. Se a gente não respeitar nenhum desses e fizer como quer, né, e não der importância a ele, também estamos pecando, porque estamos, né, agoniando o irmão, estamos deixando depressivos, preocupados, né, irritados. Sabemos que não podemos provocar a ira de ninguém. E quando provocamos a ira do irmão, ou da irmã, ou de quem seja, ou do pastor, ou de quem for, né, também estamos pecando. Não é só se prostituir, não é só dançar, não é só beber, não é só fumar, não é só essas coisas não, irmão. Né? Só de a gente fazer as coisas erradas contra o irmão, sem ser essas coisas, a gente também está pecando. Né? Por isso que nós dizemos que temos que pedir perdão ao Senhor todos os dias. Temos que clamar a Ele todos os dias. Não só por coisas que queremos, mas por perdão também. Porque erramos, né? Por palavras, por pensamentos, né? Por obras das nossas mãos. E temos que estar pedindo perdão. Né? Não tem nada de besteira não. É isso mesmo. Né? Nenhum crente é santarrão até hoje. Só Jesus foi santo 100%. Nós, né, o máximo que chegamos tenho que chegar a 30, um a 60, né, e outro a 80, ou é 90, que eu não tô lembrando agora, mas nenhum chegou a 100. Nenhum chegou a 100. Porque 100% só foi Jesus, né? Eu creio que foi até 80, mas eu tô esquecida agora, viu, minha gente? Mas se vocês pesquisarem, vão saber. Então, sabemos que não somos santos 100% jamais. Então, vamos clamar ao Senhor, vamos fazer feito o cego de Jericó, para Ele abrir nossos olhos espirituais, não é? Não os carnais, mas os espirituais, para que nós possamos estar nos abençoando, abençoando as pessoas, né? Abençoando nossa família, nosso esposo, nossos filhos, que a nossa primeira igreja é a nossa casa, né? E depois vem a igreja do Senhor com os outros irmãos e os pastores e o restante, né? Então, eu estou muito feliz por essa oportunidade, dessa pregação simples. Não precisamos estar com besteira de palavras muito importantes, muito difíceis, não. Nós só precisamos, né, pregar simples mesmo. Jesus só pregava simples, usava coisas do dia a dia e dava tudo certo. E seu reino está aí. E nós estamos aqui para pregar a palavra mesmo, não é? E fazer ilustrações diferentes, com palavras diferentes, coisas diferentes, né? Eu uso várias ilustrações, né? Glória a Deus, sem serem bíblicas, para que vocês entendam numa linguagem mais fácil, na linguagem da gente mesmo, né? Por isso que eu uso várias coisas diferentes, viu, minha gente? Né? Porque
Na Bíblia, quando ela foi traduzida, também foi desse jeito, né? Usar várias ilustrações, figuras de linguagens, né? Mais facilitados para o entendimento do ser humano, porque senão o ser humano não ia entender as coisas de Deus, que realmente são bem difíceis de entendimento para o ser humano, né? As coisas espirituais. É tanto que muitos nos julgam e não nos entendem quando pregamos certas palavras, certas coisas, né? Porque mexem com o seu íntimo, né? Com o seu interior, mexem com as suas coisas que eles sofreram, que eles passam, né? E não queria passar. E a gente passa assim mesmo. Eu também já fui assim, já fui muito dolorida, já fui muito sofrida. E hoje sou mais lutadora, batalhadeira mesmo, né? Tenho 45 anos, ainda trabalho, eu sou doméstica, já tentei fazer várias outras coisas, já costurei, né? Aí faço bolos também, sou confeiteira. Ainda tenho um reforço escolar em casa com a minha filha, né? De pequeno porte, mas não deixo de trabalhar, ainda fui trabalhar, né? Na casa de um casal maravilhoso que estou agora, não é? Porque já fui para as escolas tudinho e o Senhor disse: você não vai fazer concurso nem seletivo para escolas mais. Você só vai ficar na sua casa. Então eu obedeci, eu digo: mas Senhor, eu preciso trabalhar. O dinheiro que eu ganho no meu reforço com meus bolos é tão pouco que não tenho tantos clientes assim, né? Que aqui já tem vários, a cidade é bem pequena realmente. Não temos muitas ajudas. Então, eu disse: Senhor, eu preciso trabalhar, mas eu obedeci ao Senhor. Eu fiquei em casa. Eu preciso dizer a você, para você entender a vida de missionários como é. Não precisamos ser missionários só para ser levados para fora, não. Somos missionários no nosso próprio lar, no nosso próprio lugar também. Então o Senhor disse: você vai ficar em casa. Eu disse: tá certo. Aí eu aceitei, conversei com o Senhor, conversei com meu esposo, disse: eu não vou mais trabalhar, me inscrever para as escolas, não vou voltar mais para a escola que eu teria que voltar, né? Renovar o contrato. Eu digo: eu não vou mais porque Deus não quer que eu vá. Ele mandou o recado diretamente para mim, falou comigo diretamente, não usou ninguém. Eu mesmo ouço ele falar comigo. Ele disse: você não vai se inscrever. Eu deixei tudo escrito e fiz uma crônica com tudo que ele me disse. E a crônica está para ser redigida, né? Para ser feita. E está tudo lá escrito. Ele disse: você não vai mais se inscrever para ir para a escola, nem concurso, nem nada. Aí, então, eu aceitei. Eu disse a meu esposo: eu não vou mais, né? Encurtando o negócio. Então, eu aceitei ficar em casa. Eu vou ficar só em casa mesmo, com o meu reforço, vou organizar as coisas aqui. Irmãos, vocês não sabem. Quando a gente renuncia, o Senhor nos surpreende, né? Glória a Deus. Eu nem sonhava que voltaria a trabalhar em casa de família, novamente de doméstica, que eu trabalhei de doméstica desde os 8 anos de idade, viu? Vou fazer 45 agora em abril. E eu comecei com 8 anos de idade, ajudando mulher com as suas filhas, cresci com ela, depois fui para outras casas, outras cidades, outros lugares. E hoje estou aqui, então eu não sonhava voltar novamente, porque eu tive problema de coluna, nas articulações, e fui curada de tudo isso, vocês acreditam? E depois dessa renúncia, o Senhor disse: você vai ficar em casa. E pronto. Quando eu renunciei, que aceitei que estava bem tranquilo que ia ficar em casa, não durou nem 2 dias a minha tranquilidade. Chegou um recado, né, pelo WhatsApp da minha filha, perguntou se eu queria ir para um trabalho, né, numa cidade aqui perto onde eu moro. E eu aceitei na mesma hora. Que graça que eu não sou de aceitar as coisas na mesma hora. Eu converso, eu pergunto, eu procuro saber como, de onde. Eu faço todas as perguntas possíveis antes de aceitar. E eu só aceitei de boa, de repente, assim, na hora que eu recebi a mensagem. E fui, e estou bem, na casa de um casal. E eu voltei de novo a cuidar das pessoas, né? Porque eu tinha me inscrito no trabalho como cuidadora, né, de crianças especiais, que eu fiz curso de pedagoga, psicopedagoga, né? E fiz Libras também, né? De 2 portes, né? Eu só não tenho eu esqueci o nome agora, minha gente. Eu fiz Libras, o básico 1 e 2, e fiz também o outro que interage com as pessoas através da fala, mas não fiz o que faz vídeo para botar na internet. Eu esqueci agora o nome, né? Mas você já me entende, né? Que todos que fazem vídeo já botam eles ali, intérprete, né? Eu não fiz o de intérprete, né? Só fiz o básico 1, 2, né? E o intermediário, lembrei do nome. E o intermediário, minha gente. E por isso já dava para eu dar aulas, né?
fazer várias coisas com os alunos, né? Só não fiz o de intérprete porque eu não me interessei em fazer mesmo, né? Então eu fiz esses cursos, já dá para eu dar aula, lidar com os alunos, com surdos, com tudo, mas acontece que Deus não quis, Ele quis que eu voltasse a trabalhar nas casas de novo, porque lá é que eu era mais feliz, eu fui mais feliz realmente, eu gostava, eu sentia muita falta, muita saudade, que eu gosto de trabalhar com as famílias, de lidar com as famílias, né? E às vezes nas escolas não tem muitas oportunidades, só de ficar com os alunos mesmo. As famílias são bem assim longe, né? E é difícil o acesso para nós, professores, só mais os diretores e outros que vão lá nas casas e tudo. E assim, só quando trabalhamos na psicopedagogia, né, é que é diretamente com as famílias e a criança. Mas lá eu ia ficar só com a criança mesmo, né? E as famílias que resolviam era a escola. Então, Deus não quis, só fiz alguns trabalhos específicos lá, né? E ficou até dezembro. E esse ano Deus não deixou eu voltar. Estou trabalhando agora de novo, né? De secretária do lar, né? Que se chama doméstico, mas secretária do lar, porque nós resolvemos, né? Para os nossos patrões as suas coisas, arrumações dos seus quartos, dos seus banheiros, da sua cozinha. E cozinheira. Sou uma cozinheira de mão cheia, viu? Só quem perde é quem não quer mesmo. Sou uma cozinheira de mão cheia. Eu posso ensinar até cozinhar também, dar aulas de cozinha, dar aula de confeitaria, dar aula de várias coisas. Mas Deus quer eu lá na casa de família. Então Ele quer que eu seja humilde mesmo, não quer que eu fique rica, não quer que eu me amostre em outro trabalho, né? Só quer que eu me amostre em casa de família. Mesmo eu já sou acostumada, eu fiquei muito feliz, né? E ainda fico orgulhosa de mim mesma, porque eu não tenho orgulho de não querer trabalhar em casa de família, né? Porque eu sempre trabalhei nesse lado mesmo, nesse ponto aí, né? E Deus me preparou e me educou muito bem, e eu sou muito educada hoje realmente, né? Para a glória de Deus, aprendi várias coisas com as famílias e estou muito feliz, né? E Deus abençoe vocês.